cristãos, não compramos mercadoria roubada, não defraudamos ninguém, não roubamos nada de ninguém e também não votamos em partidos que são contrários à nossa base de fé e crença. Não votamos como cristão em partidos que apoiam o aborto, porque Jeremias 1 diz: quando era substância informe, eu tinha propósito de profeta na tua vida. Se não fosse gente, Deus não teria propósito. Deus só tem propósito na vida de pessoas e não em coisas. E como vai dizer que só o 6º mês é que vira vida e depois aborta uma criança formada? Somos contra o aborto. Somos contra a ideologia de gênero. Somos contra a erotização das crianças. Somos contra a vitimização da criminalidade. Porque quando você vai para a cadeia, quem já passou pelo sistema sabe. Lá tem uma frase: aqui não tem inocente. Todo mundo sabe que entrou porque quis. Não tem vítima da sociedade. Até porque a sociedade não se restringe a um trauma que essa pessoa pode ter tido, ou a ter sido submetido a uma situação constrangedora na sua infância. Tenho certeza que essa pessoa cruzou com o seu caminho com muitos trabalhadores que saía às 5 horas da manhã, voltava às 7, 8 horas da noite e criava a sua família na bênção, na paz de Deus. Decidiu, talvez, quando cresceu. Eu mesmo tenho na família o caso. Tinha tudo, rapaz. Tudo que você pudesse imaginar. Quando ficou adolescente, decidiu viver o mundo do crime. Pagou um preço. Ficou mais de 20 anos preso. Perdeu a metade da vida lá dentro. Agora está arrependido, saiu, pediu perdão para o Senhor, está vivendo uma vida honesta. Então não existe vítima. E esse tipo de partido que fala isso, vocês sabem muito bem quem é, porque aqui eu não vou falar para vocês em quem vocês devem votar. Eu vou falar para vocês em quem vocês, como cristãos, não devem. Se você não é cristão, você pode votar em quem você quiser. Mas o cristão que votar nesse tipo de partido, ele está votando no abortista, está votando em alguém que é contrário à sua fé. Quando eu entrei na faculdade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou formado em relações internacionais, que por definição já é humanas, e humanas provavelmente de esquerda. Por quê? Porque defende a criação de organismos internacionais que são supranacionais. Então não se prega nas relações internacionais a importância das nações, mas sim dos organismos, dos órgãos. E eu entrei na faculdade, um rapaz trabalhador, comum, capitalista, como você, como todo mundo, que sai para ganhar o seu dinheiro. Eu saí da faculdade enviesado. E esse partido que eu estou falando me chamou para ser vereador, porque me viu apresentar minha tese de conclusão e falou: olha, você fala bem, vem para cá. Eu saí pensando que o certo era um Estado interventor. Só que quando eu voltei para o mercado de trabalho, para a vida real, sabe o que eu vi? Eu vi que na vida real, quanto mais o Estado põe a mão, mais as empresas e o trabalhador toma na cabeça. Porque o Estado impõe dificuldades para vender facilidades. Então não podemos votar nesse tipo de partido. Você como cristão, eu não posso ser omisso. Tiago capítulo 4:17 diz que se eu sei o bem e não ensino, eu peco o pecado de omissão. Não posso fazer isso. Muitas vezes ficamos atrelados a esse tipo de partido porque ele tem uma linguagem: ajuda os pobres, compreende o pobre, dá assistencialismo, Bolsa Família. Sabe o que é isso? São mecanismos de manter o povo na pobreza para ser manipulado em dia de eleição e eles se perpetuarem no poder, porque isso eles fizeram já, loteando as estatais, roubando os dividendos através de licitações fraudulentas e se perpetuando no poder. Você vê que os caras estão de pé até hoje. Por que eles estão de pé até hoje? Porque a delação eles devolveram a metade do que roubou e nem isso. Então nós precisamos nos posicionar, não votando e compactuando com esse tipo de situação. Você não vai viver de Bolsa Família. Você vai prosperar, e através da sua livre iniciativa, Deus vai fazer você se conduzir para o caminho para onde Ele tem para você prosperidade, felicidade e liberdade. Porque para isto Cristo nos comprou, para sermos livres. Amém? Então eu queria pontuar isso. Se você me perguntar em quem eu vou votar, eu vou falar: não tá, você não sabe? Mas, se você falar para mim: mas você concorda com tudo dele? Não, para mim ele é um grosso, ignorante, estúpido, bronco. Eu acho que na posição dele não pode ser esse tipo de cara. Mas infelizmente, irmão, é o que tem. É como ele disse: você tem uma Ferrari, você vai dar na mão do motorista cachaceiro ou do grosso? O Brasil é uma Ferrari. O outro lá gosta de cachaça e gosta pesado, viu? Então, não tem jeito. Nós votamos por alinhamento ideológico. Nós não queremos ter a Bíblia criminalizada. Eu não quero, como aconteceu há uns anos atrás, a PL 122, que a Marta Suplicy criou, eu ser obrigado a casar pessoas homoafetivas. Sou obrigado, porque se eu não casar, eu sou denunciado como homofóbico. E a minha regra de fé e conduta, que diz que homossexualidade é pecado, tanto quanto o adultério, tanto quanto a mentira, tanto quanto qualquer pecado. Isso não me impede de amar o pecador, de receber. E se eu prego sobre o pecado, quer saber de uma coisa? Eu amo.
Porque eu podia não falar nada e ele se entendia com Deus no grande dia do juízo. Quem fala aponta para o pecado, quem avisa amigo é porque está conduzindo essa pessoa ao arrependimento, à consciência. Amém? Outra coisa, esse partido, ele apoia Nicarágua, regime da Nicarágua está prendendo padre hoje, apoia Cuba, que o evangelho não pode entrar, apoia a Venezuela, que o povo está com 11 quilos a menos por causa da pobreza, e ele apoia a China, onde o sermão do pregador passa primeiro pelo crivo do Partido Comunista para ver o que ele vai pregar. Na China, você não pode mais ter aplicação